Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Guardar o pessoal entrar aqui. Instagram informar todo mundo que já iniciou essa live de hoje. Oi, Tati, tudo bem? Hoje, olá, pessoal, vamos entrando aí. Hoje nós temos uma convidada muito especial que eu gosto muito e tá lá em Bruxelas. Tá longe da gente, tá passando uma temporada lá. Vamos esperar ela entrar aqui. Meninas, já aproveita aí, ó, esse aviãozinho e manda para todo mundo da lista de vocês aí. Ó, a Dani tá te entrando aqui. Oi, 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 Dani, Patrícia. tudo bem? Ótima, e você? Bem, graças a Deus. Saudades. Pois é, a gente tem que marcar quando eu for no Brasil, marcar alguma coisa, não é legal. Vai demorar, né? Que com essa pandemia agora tá um pouquinho complicado a gente viajar e tudo. Eu tô aqui incentivando os meninos a estudar, o pessoal que tá estudando Tô te inglês. esperando aqui, né? Na verdade, né? Roma, a gente tem que visitar Roma, eu tô te aguardando pra ir com você. Isso mesmo. Para quem não conhece, a Dani, nós duas somos amigas, né, colegas, irmãs aí há muito tempo. Nós fizemos o ensino fundamental juntas, ensino médio, faculdade juntas, Faculdade, foi a vida toda, né, Paty? Moramos na mesma rua por muitos anos. mesma rua, confidenciamos muitos segredos, muitas coisas juntas, vivemos muita coisa, Foi. Dani, juntas. Não, e só você mesmo para poder fazer com que eu meia-noite aqui abrisse uma live. Pois é, lá fora é meia-noite, enquanto aqui pra gente é 7 horas da noite, né? Lá já é meia-noite, tá 5 horas na frente. E aí, como a gente tem costume de fazer live por 8 horas, ela falou, Paty, vamos fazer mais cedo, porque senão vai ficar muito. Senão, imagina, se fosse 8 horas, aqui seria 1 hora da manhã. Aí imagina como seria complicado. Mas tá bom, vale a pena. Uma amiga do peito, a gente faz isso. E levar conhecimento também, né? A gente está sempre pensando nisso, de levar transmitir o que a gente sabe para todo mundo, né? Você tá Gente, tá muito. feito, tá? Colocar um filtro nisso aqui, mas tá bom, deixa assim. Bom que a gente vê ao vivo, né? É, Natural. e eu coloquei um aqui, porque ultimamente eu tô numa cara de sono. Não, eu não sei como. Como convidada aqui, eu não sei como é que coloca, mas deixa assim mesmo. Eu sei colocar como eu abro a live, mas tá bom. Então, só para falar rapidinho, então, para as pessoas com quem eu sou, né? Então, a Patrícia já falou, a gente cresceu juntas. E hoje eu sou funcionária pública, mas eu estou em licença interesse. E nesse tempo agora eu estou atuando, então, como consultora de imagem, né? Eu trabalho nessa parte da imagem. E também do desenvolvimento humano, né? Eu faço especializações na parte de psicanálise, de neurociência, de psicologia positiva. Então, eu trabalho toda essa parte que vai desde a imagem até a sua construção do seu comportamento, de como você se posiciona. Então, a gente trabalha todos esses pilares de uma forma ali estratégica, da imagem ao seu posicionamento no seu meio profissional, na sua vida pessoal, em todos esses aspectos. E aí, né, Paty, você me chamou para falar um pouquinho para as pessoas aqui de um tema interessante. Aí eu fiquei pensando, poxa, o que que eu vou trazer, né, para as pessoas se eu não sou mãe, se eu não sou, ainda não sou mãe, assim, seu público, a maioria é mães, pais, né, professoras. Aí eu fiquei pensando, o que que eu poderia trazer para agregar para as pessoas? E aí eu trouxe um tema que é sobre a credibilidade, como a gente demonstrar credibilidade no nosso meio profissional. Então, eu estou aqui para falar não só com a mãe, né, mas com a profissional, né, com a esposa. Então, que a gente, às vezes, eu não fui, mas falam que quando a gente é mãe, acaba que te deixa um pouquinho de lado o profissional, às vezes por um tempo. Então,
Vamos trabalhar agora um pouquinho esse lado profissional de vocês, trazendo alguns pontos para você ser mais, transmitir mais credibilidade no seu meio, conquistar mais espaço, ser reconhecida, valorizada como merece, né? Porque às vezes a gente vai se apagando e você vê o colega sendo promovido, você vê o colega conseguindo melhores empregos, né? Você trabalha muito com professoras, professoras conseguindo aulas, e aí o que, que vai acontecendo? Você vai ficando para trás. Então, assim, às vezes tá tendo algum ruído, alguma coisa ali, não só na sua imagem, mas no seu comportamento, que a gente tem que trabalhar para poder melhorar isso. E você conseguir alavancar a sua profissão, a sua carreira, que seja o seu casamento, né, sua vida pessoal. Nas mentorias que eu tenho feito, Dani, tenho visto muitas as pessoas falarem assim, que da autoestima, né? Sim, De medo de não conseguir. Então, hoje acho que engloba tudo isso aí, né, também. sim, a gente vai falar um pouquinho também da questão da autoestima, da imagem, que é o principal. Eu vou falar daqui a pouquinho, que aí eu abordo para vocês bem sobre o tema. Tá. E assim, quando a gente fala dessa questão da credibilidade, só para entender o que é credibilidade, né? Credibilidade nada mais é do que confiança. Quando as pessoas confiam em você, elas te dão um crédito, elas te dão um crédito para você exercer aquilo, ser uma profissional melhor. Então você começa a ser valorizada no seu meio e aquilo ali vai criando o quê? Uma credibilidade, uma confiança de que você é a melhor, a mais indicada, a referência naquilo ali. A melhor professora, a melhor dentista. Então, você cria um ambiente de que as pessoas confiam em você, elas te dão um crédito. Uma credibilidade, quando eu falo em conquistar a credibilidade, é isso, conquistar a confiança e o reconhecimento pelo seu trabalho. Então, como a gente faz para conquistar isso, né? Só que aí eu fiquei pensando um pouquinho e eu resolvi trazer para vocês aqui não só o como conquistar, mas vocês avaliarem no que vocês já são hoje, o que, que vocês podem melhorar, talvez alguma coisa, algum ruído que vocês estão fazendo hoje, né, que pode melhorar. Então, talvez já tenha coisas ali que está precisando de melhorar em vez de acrescentar. Em uma outra ocasião, a gente traz as questões de como você melhorar. De como você melhorar, não. Quais são as técnicas, as estratégias para você colocar. Então, vamos primeiro fazer o base, né, o feijão com arroz, ali já avaliar o que está de errado, para depois a gente trazer novas técnicas, tá bom? E aí, Paty, entra várias coisas, né? A gente vai falar sobre imagem, sobre comportamento, posicionamento. E tudo isso, quando a gente fala disso, a gente fala sobre crenças. O que são crenças, né? Crenças, a gente, desde a nossa infância ali, a gente vai criando alguns comportamentos, a gente vai escutando os nossos pais falando algumas coisas de nós mesmos vamos falando algumas coisas sobre nós, e aquilo ali vai ficando na nossa cabeça, do tipo, eu não sou boa, eu não sou competente, eu não consigo fazer tal coisa. Mas isso aí, às vezes, você às vezes é uma excelente profissional, você é uma excelente, trabalha bem ali o seu serviço, só que você criou essa mentalidade, essa crença que veio passando ali na sua vida, de que você não é boa, entendeu? Porque você às vezes vê os colegas conquistando algumas coisas e você não. E aí você vai só se rebaixando, você vai só se diminuindo e aquilo ali vai te destruindo, que é o que a gente fala das crenças, que vai ficando enraizada. Então a gente tem que mapear o que é que está errado e melhorar isso aí. Então, a primeira coisa é você tirar esse pensamento de que você não é boa, que você não consegue, que você não é competente, porque todos nós temos condições de conseguir coisas, de sermos competentes, sim. Basta a gente primeiro tirar esse pensamento de que a gente não consegue. Então é a primeira coisa, assim, base, sabe? E depois trabalhar alguns pilares que eu vou falar aqui para vocês, né? Dani, só puxando um pouquinho aqui para a educação, na questão de crenças, a gente vê muita crença dentro da educação, né? Talvez até o educador ou o próprio pai falar, a criança, que ela não consegue, que ela é burra, que ela é isso. A gente tem que tomar cuidado até com isso, que a gente vai colocando isso na cabeça das crianças e elas começam a pensar realmente que elas não podem, que elas não vão aprender. E todo mundo tem possibilidade
de estar aprendendo sim. Então, assim, só para puxar um pouquinho Não, aqui. ótimo, mas é isso, justamente isso, você falou super perfeito, encaixa perfeitamente, que é isso, você começa a falar essas coisas para os seus filhos, que eles não são bons, não são competentes, e eles, assim, às vezes, assim, ele não fica ali, eu vou gravar isso fica naturalmente, é inconsciente, ele vai fixando aquilo na mente, e quando ele tiver adulto, aquilo ainda tá lá guardado, entendeu? Ele vai ainda se achar incompetente. E aí ele não vai crescer profissionalmente, ele não vai ter coragem de assumir uma escola, ele não vai ter coragem de assumir uma sala de aula. Por quê? Ou ser um bom médico, um bom dentista, porque ele se sente inferior, ele se sente incapaz, porque o pai lá, quando ele tinha 8 anos, 9 anos, ficou falando isso para ele, entendeu? E nós somos também consequências disso. Os nossos pais, coisas que nós mesmos ouvimos, às vezes, de professores, de colega, fulana é burra, fulana é feia, e a gente vai trazendo vai se fechando. Principalmente, assim, quem às vezes é muito magra na escola, fulana é muito magrela, feia. Então, assim, depois ela pode ficar com o corpo maior, mais cheia, bonita, mas ela ainda se acha aquela menina magrela, feia lá do colégio. Então, todas essas questões de você ficar falando isso, você tem que trabalhar, cuidar, assim, vocês pais aí, cuidar do que vocês falam para os seus filhos e que vocês falam para vocês mesmos, os seus pensamentos. Então, isso aí é muito importante. Foi super válido o que você falou. E a questão também, assim, a gente pensa, mas assim, como assim, Dani, credibilidade? Eu não fico avaliando isso. Avalia sim. Nós fazemos isso o tempo todo. Você avalia se você vai colocar seu filho na escola A ou na escola B, né? Por causa dos professores que tem numa escola, que tem na outra. Então, o tempo todo você está avaliando. Você avalia se você vai fechar um procedimento estético com a dermatologista ou com a outra. Então, o tempo todo a gente faz essas escolhas, a gente avalia se dá ou não o crédito para alguém. Então, se as pessoas fazem, se nós fazemos isso, então eles fazem isso com a gente também. Então, por que que a gente não vai cuidar disso? Por que a gente já não aprende aqui? O que que a gente está errando para mudar tudo isso, né? Então, essa é a proposta que eu tenho para vocês. E aí, por que que isso acontece então, Dani? Né? Vamos falar. Mas antes, eu queria pedir para vocês ouvissem com carinho tudo que eu vou falar, porque hoje, assim, a gente está num momento, assim, de política, de tantas coisas, que tudo que fala é um pouco distorcido. Então, assim, você fala, por exemplo, de imagem, as pessoas já começam a interpretar com futilidade. Isso é fútil. Você vai falar, por exemplo, sobre o sorriso. Não sorri tanto. A pessoa já começa, poxa, ela falou que eu tenho que ser brava. Então, assim, vamos ouvir com sabedoria as coisas que eu vou falar para não ser mal interpretado. A gente está falando aqui é uma orientação. E você avalia se isso cabe para a sua vida e se você deve melhorar ou não. Então, é só essa questão, porque a gente vê hoje, né, a internet, ela traz tantas informações e elas são distorcidas, né? Então, só quem está ouvindo aqui fica um pouquinho, ouvir com sabedoria, tá bom? E a primeira coisa que eu trouxe para vocês é a questão de você não se posicionar para o que quer e fazer com que e achar que as pessoas, elas adivinham o que você quer. Então, no exemplo que você deu aí dos professores, a pessoa quer, ela tá lá no colégio, ela quer assumir, sei lá, uma diretoria, ser diretora do colégio. Mas ela nunca demonstrou interesse, ela nunca fez por onde, e ela quer que os outros adivinhem. Então, assim, ninguém adivinha, gente. Às vezes você está insatisfeita com a situação e você não fala, você fica ali só calada, não se posiciona. Isso tudo demonstra que você é uma profissional, às vezes, que, sabe, morna, fria, né? Isso não é legal para sua imagem de transmitir essa força, essa seriedade. A gente tem que se posicionar de uma forma inteligente, sim, falar o que a gente quer. Isso é autopromoção. Só que as pessoas, né, que vêm as crenças, elas acham que autopromoção, se autopromover, falar o que quer, que tem vontade de assumir uma sala, que tem vontade de ser dentista, que tem vontade de ser aquilo, elas começam a achar que isso eu sou boa nisso. Elas começam a achar que é um pouco de prepotência, né, de estar se achando demais. E a gente vê que não é isso. Na verdade, se você mesmo não se vende, se você mesmo não acredita que você é boa, que você consegue algo na vida, ser melhor do que você é hoje, como que você vai ser vista assim, Paty? Me conta. Você vai contratar uma profissional que
que ela mesma não manifesta, que ela não ela não tem coragem de falar nada pra você? Não tem coragem. Não fala nada, né? Não faz por onde. E você tem que adivinhar. Como se diz aquele ditado, né? Cara feia fome, né? Às vezes você está insatisfeita com alguma situação ali no seu trabalho, você poderia falar algo para melhorar aquilo ali, mas você não fala, então você não se posiciona e ninguém vai adivinhar. Então, dentro do seu casamento também, em qualquer situação da sua vida, não é só profissional, nós temos que nos posicionarmos de forma inteligente. É o que eu sempre falo aqui para os meus seguidores. Não é o que você fala, é como você fala. Então, tudo tem que ser falado com muito jeitinho, claro. E aí entra toda uma doçura feminina, né? De você saber falar isso. Se posicionar numa sala de aula com seus alunos. Então, é o como você fala. Então, mas fale, se posicione. Você falar isso aí foi importante, porque tem gente que acha que tem que falar e falar de qualquer jeito, né? Mas falar. E não é falar de qualquer jeito. A gente tem que ter sabedoria, né? Para falar, sabe? Sim. Chegar na situação ali e colocar de uma forma. Qual pessoa, a gente está trazendo aqui a credibilidade, qual pessoa que você confia mais? Aquela pessoa que fala, né? Que ela te expõe tudo, ela fala o que é certo, o que é errado, ela se posiciona, ou aquela pessoa que fica caladinha ali, que não fala nada? Qual profissional que você vai contratar? Você quer uma pessoa que fala a verdade, que diz tudo ali para você. Então, da mesma forma é você. Então, você tem que imaginar assim, se eu contrato assim, eu também vou ser assim na minha vida. Eu vou falar mais, eu vou me posicionar, para que as pessoas realmente vejam o que que a Dani, o que que a Patrícia pensa, entendeu? E é isso. Eu não estou conseguindo ler. Paty, se você conseguir, exatamente. É preciso se posicionar e pensar em como falar também. Justamente, é isso que a gente está falando. Você tem que se posicionar, você tem que falar, mas é como você fala. Então, aí você entra com doçura, entra com firmeza. Então, é isso, a inteligência. É isso que eu estou pedindo para vocês. Ouvir isso aqui e trazer essa inteligência para como vocês vão se manifestar. Tá bom? E aí, já engata no outro ponto, que é que você não se posiciona e você acaba aceitando tudo na sua vida. E aí a gente vê você viu aquela síndrome da boazinha? Que é aquela mulher que aceita tudo. Tá tudo bom, mas lá por dentro ela tá se matando, ela tá sofrendo com aquilo ali. Mas ela aceita tudo. Então a gente tem que começar a ver se realmente faz sentido. Você sabe aonde que chega quando você é uma pessoa que aceita tudo no ambiente profissional, com seu filho, com seu marido? Sabe aonde que você chega? Uma outra síndrome que a gente fala, que é a síndrome da indecisão. Pessoas que normalmente aceitam tudo que os outros falam, que só abaixa a cabeça, sim senhor, ok. Ela fica uma pessoa que ela não consegue ter decisão na vida. Quando ela precisa decidir algo com seu filho, com seu marido, ela não consegue, porque ela só aceita que nem ela mesma sabe o que ela quer. Então, são pessoas completamente indecisas, que não sabem se compra o vermelho, se compra o preto, se bebe água, se bebe... São coisas tão simples da nossa vida que você transforma na pessoa assim. Porque você só aceita, você não tem uma opinião própria. E nós, como profissionais, a gente tem que ter essa opinião, a gente tem que se posicionar, a gente tem que saber falar isso. E não é só aceitar. Mas, assim, é tudo como eu tô falando. Não é também você bater de frente com as pessoas, você ser grosseira. Não é isso. É você falar na hora certa, né? Que deve ser falada. Entendeu? É nesse sentido. Porque às vezes a pessoa leva pro outro lado, né? Então agora eu vou bater de frente com todo mundo, eu vou ser grossa. Não, gente. Pelo amor de Deus, não é isso Agora que eu eu vou tô falar falando. na cabeça, né? Vou falar É, agora, né? Sabedoria. não. Se manifestar, você ter opinião própria. E assim, se você ainda não consegue fazer isso no seu ambiente profissional, comece em casa. Comece em casa, quando você vai toma decisões na sua casa. Às vezes você pergunta para o seu marido o que, que ele quer para o almoço, você fica perguntando para o seu filho o que, que ele quer. Comece a tomar decisões próprias. Comece esse exercício lá na sua casinha mesmo, de você escolhendo qual vai ser a comida, de você escolhendo qual roupa você vai colocar no seu filho. E esse é um ponto muito importante em questão dos filhos. A gente falar o que é para fazer. Porque tem gente que fala assim, você quer estudar agora? Meu filho, você quer comer chuchu? Não, se posicione.
Isso E é mesmo. isso que eu tô querendo trazer para as pessoas. Essa falta de posicionamento, elas diminuem a sua credibilidade, seja no profissional, seja no pessoal. Porque o seu filho vai começar a tomar as decisões por você, o seu marido vai tomar as decisões por você. É quando você vê a sua amiga está decidindo por você e você não sabe, mas é tão grave que você aceita porque você não sabe mais decidir, né? A tal da síndrome da indecisão, porque você já morreu. A sua essência do gostar das coisas, você não sabe nem do que mais gosta. E é isso, eu não tenho filhos, mas assim, eu sigo essa linha também, quero educar meus filhos assim. Eu sei o que é melhor para eles. Ele não Hum, sabe ainda. Eu vou Isso, construir esse ensino nele, né, essa educação de que eu, mãe, né, o meu marido, a gente sabe o que é melhor e a gente tem que se posicionar para que ele entenda isso, né? Com jeitinho, claro, né, para educar o filho, mas nós temos que falar. João Francisco e André. Oi? Eu tô com criança aqui, menina. Ah, imagina! Estão ali brincando. Vamos parar aí agora. Agora a gente vai falar de um tema que vamos entrar agora na questão da imagem, né? Que é que às vezes a sua imagem não está condizente com o que você quer transmitir. Então, às vezes você tem ali uma profissional que às vezes a imagem que ela quer transmitir não bate com o cargo dela. Então, às vezes ela é uma diretora de um colégio, mas ela está se vestindo, está com uma imagem completamente destoando disso. Então, a gente tem que trabalhar algumas técnicas ali para melhorar tudo isso. Por que isso, Dani, de imagens é fútil? Gente, não é fútil, tá? O que que acontece? A nossa imagem, como que as pessoas te percebem? A nossa imagem, quando você olha para uma pessoa, você forma se ela é confiável, se ela é inteligente, se ela é isso, 93% é não verbal. Ela não precisa nem de abrir a boca para você fazer esse julgamento dela. Então, quando você olha alguém, inconscientemente você já fez uma análise dela, de quem ela é, de que ela, se ela é boa, se ela não é, se ela é boazinha, se ela é arrogante, se ela é agressiva, simplesmente pela roupa que ela tá, pelos gestos dela, pela forma do cabelo dela, o jeito que ela fala. Então, é tudo não verbal. É 93%. E eu não tô criando esse dado da minha cabeça, não, tá? Isso é estudo. Então, assim, a gente tem que se preocupar com o que a gente transmite não verbal. Então, como que eu vou cuidar disso, né? O que a gente precisa de fazer? As nossas roupas. Cuidar das Ah, nossas roupas. vou pedir aos educadores aqui, né, para prestar bastante atenção nessa parte, porque todo mundo acha que a fala ensina mais do que O o gesto, gesto. do que o nosso corpo, e na verdade a fala é o que menos fala, né? 7%. 7% realmente, é esses 7%. 35 e 55, se eu não me engano, É. do corpo. 55, 30 e poucos e 7%, né? Então é aquela escalinha que tem. Mas quando você pega ali a sua imagem com a sua postura, dá 93%. Então Uhum, é muito grande. Então a verdade. gente tem que tomar cuidado com isso. E quando a gente fala de imagem, de roupas, eu não estou falando que as pessoas têm que agora começar a gastar dinheiro com roupa, comprar roupa cara. Não é isso. É você cuidar da sua vestimenta, de se tá bem passadinha, se não tá rasgada, se não tá manchada. Uma professora, por exemplo, vai com decote lá no umbigo. Não tenho nada contra você usar suas roupas assim, mas usa no seu ambiente pessoal, porque às vezes você vai ter que provar pro pai ali que você é competente. Não quer dizer que quem usa um decote lá no umbigo seja incompetente, não é isso. Só que o esforço que você vai ter que fazer verbal para provar o contrário é muito grande. Então, por que não facilitar, né? Então, é isso que eu sempre falo. Por que não facilitar? Eu estou falando do decote. Se eu chego com um decote lá no umbigo para falar aqui na live para vocês e quero falar assim, não, eu não sou uma mulher que gosto de... Eu sou séria, eu sou muito, né, muito focada, eu sou séria. Ok, talvez eu realmente seja, mas a minha imagem, ela tá indo um pouquinho contra, e eu vou ter que usar muito o meu verbal aqui
para poder provar. Então, por que não facilitar já, alinhando a sua imagem com o que você é de fato? Se você é essa pessoa, né, que séria, que quer demonstrar essa credibilidade, então por que você já não arruma ali? Facilita, né? Para que complicar? Verdade. Então, vão cuidar dessa questão de como você vai para a aula, das suas roupas, do seu estilo, do seu cabelo, né? Tudo isso comunica os seus gestos. Você falou dos gestos aí, que entra agora na linguagem corporal, nessa postura. Como você está dentro da sala de aula, como que você é uma profissional em qualquer lugar, como eu falei, do dermatologista, do dentista, de uma pessoa que trabalha no mercado, como que você se coloca ali dentro? Você é aquela profissional que chega assim, de ombros para baixo, cabeça baixa? Como que você vai demonstrar a credibilidade que você é uma pessoa tem força, conhecimento desse jeito? Não vai, gente. Ombros abertos, é o que eu sempre falo, pose da Mulher Maravilha. Abre os ombros, né? Peito para fora, levanta esse queixo, mostra que você tá ativa, que você tá viva. As pessoas precisam disso, elas querem confiar seus filhos, elas querem confiar os seus, comprar de você, te contratar. Se você é uma pessoa viva, se você é uma pessoa ativa na vida. Ela não quer contratar uma pessoa morta ali, que tá toda curvada, que não se manifesta. Então, pode falar. Tô aqui pensando também no caso de mãe, esposa, né? A gente também manter essa postura, essa vestimenta, né, erguida, que marido que não gosta Sim, de vai ver a esposa tomando conta, né, das coisas, tomando frente. Então, assim, essa postura que você está falando também dentro de casa é muito importante, né? sim, com certeza. Questão aí da vestimenta, né? Eu fico pensando assim, tem gente que acorda de pijama, dorme de pijama, né? Então, assim, até dentro de casa a gente tem que tomar esse cuidado, não é só lá no Cuidado. trabalho, né? Dentro de casa a gente tem que tomar pijama para dormir, para uma roupa mais fresca para ficar dentro de casa, para fazer os afazeres, né? Uma outra roupa para poder trabalhar. Então, assim, a gente tem que saber adequar a situação. Eu falo assim porque no início da pandemia, eu fiquei uma semana mais ou menos de pijama, aí o Bruno pegou e falou comigo, mas você vai ficar só de pijama? Aí eu percebi, sabe, da importância do que eu estava fazendo. Do mesmo Justamente. jeito que eu me arrumo para sair, né? Às vezes nem me arrumar de passar maquiagem, um batom, mas eu amo passar maquiagem e batom. É importante eu arrumar para ficar dentro de casa. Meus filhos, o meu merece esse cuidado meu com ele, né? Então isso também é muito importante. E aí, só aproveitando o que você está falando, Paty, as pessoas acham que, assim, trazendo para o que eu estudo, né, que é a neurociência, que é onde você estuda o seu cérebro, a gente acha que é só porque as pessoas vão te ver ali, vão fazer um julgamento de você. Tipo, o Bruno não está satisfeito de te ver de pijama. Não é, gente. Isso é internamente. Quando você está trabalhando ali de pijama, quando você não cuida dessa linguagem, desse corpo ali, você manda a mensagem para o seu cérebro que você não está ativa ainda, que você não ligou, que você ainda não é a Patrícia profissional, que você ainda é a Patrícia que está na cama lá descansando. Então, a sua produtividade, ela reduz, ela não é a mesma. Diferente de você ir lá, se passar um batom, de você vestir uma roupa e se colocar em postura de trabalho, né? Como se você fosse realmente sair para trabalhar. Então, isso não é só imagem, isso é cérebro. A sua produtividade, o seu pensamento melhora. Isso é verdade. E aí eu percebi isso também, que enquanto eu não fazia esse processo de me arrumar, de vestir uma roupa, mas, né, nem que fosse um shortinho, uma blusinha, mas que não fosse o pijama, eu não conseguia entrar assim no ritmo com os meninos, de estudo com os meninos, no teletrabalho, né, de acompanhar a escola. Então, assim, isso é muito importante, realmente faz toda a diferença. E eu vivi essa experiência, Dani, e posso falar que realmente é isso mesmo que Faz acontece. muita diferença, Patrícia, muita, muita. E as pessoas não têm noção até elas fazerem para perceber, como você fez. Então, se você começar a se cuidar em casa mesmo. E o se cuidar, gente, não é você se arrumar para ir para uma festa. Aí vai de cada um, né? Mas é simplesmente você tomar um banho, acordar para a vida, né? Lavar o cabelo, arrumar o cabelo, passar um batom, botar uma roupa que você sairia para a rua, pelo menos, sabe? Então, é isso. É tão simples, mas que as pessoas se negam a fazer.
por preguiça, por falta de, talvez de amor próprio. Eu acho que está faltando muito isso nas pessoas hoje, esse amor próprio, esse olhar com cuidado. E quando a gente falando aqui de credibilidade, Paty, as pessoas, elas, dificilmente alguém vai te tratar menor do que você já se trata. Então, assim, o mérito que você está tendo ali, de achar que você é boa ou não, dificilmente vai ser diferente do que o outro tá, do que ele vai estar te avaliando. Ele te avalia da mesma forma que você se avalia. Então, se você está se avaliando ali a pessoa, sei lá, morta, assim, sem ânimo, o outro também te vê isso. Então, o julgamento, o pré-julgamento do outro é igualzinho que você tem aqui na sua mente. Então, a gente tem que começar a ver isso. Então, comece a se amar, comece a se ver como mulheres fortes, mulheres que tomam conta do seu lar, da sua sala de aula, do seu ambiente profissional, que com certeza a imagem que você vai transmitir para as pessoas vão mudar. Isso eu garanto, assim, por A mais B, porque eu converso isso com muitas mulheres, e é isso, a partir do momento que elas começam a olhar para elas, a se cuidar, a se amar, a cuidar dessa imagem, da sua postura corporal, tudo muda. Parece que é assim, ó, é incrível, fica assim, cara, como é modificador na vida das pessoas. Então, assim, então fica a lição, Mulher Maravilha, vamos começar todo mundo aí, ó, ombros abertos, postura, falar mais. E, tem um ponto que é interessante a gente falar, assim, quando a gente fala em credibilidade, de ser levado a sério e tal, tem aquela questão da linguagem corporal e tem os dois lados. Tem aquelas pessoas que são muito fechadas, né, que não sorri, que tá sempre com aquela cara ruim ali, isso cria um ruído também, porque às vezes a pessoa vai olhar para você sempre de cara fechada ali, e é aquilo que eu falei, se você pode facilitar, né, vamos tentar um pouquinho, trazer um sorriso, né, trazer uma alegria, mostrar um pouco de que você é uma pessoa feliz também, porque as pessoas você vai ter que gastar muito saliva para mostrar que você é. E sorrir para a saúde, né? Faz bem para a saúde. Só que também o oposto também, né? O contrário é verdadeiro. Porque, assim, você já viu aquela pessoa que tá sempre sorrindo, né? Que ela conversa assim. Por exemplo, você pergunta assim para mim, Dani, você é uma boa profissional? Aí eu vou responder assim, sim, eu sou uma boa profissional, eu sou excelente. Então, assim, isso também, às vezes, quando você sorri demais, também ele cria um ruído na sua comunicação de credibilidade. Porque a gente associa muito a um bom profissional quando ele tem uma certa firmeza no falar, quando ele tem um posicionamento mais, né, uma postura mais firme também. Então, às vezes, quando você sorri demais, pode criar um ruído. Então, se você é sério demais, cria. Se você também sorri demais, infantiliza. Então, dá uma infantilizada na sua imagem. Então, pode, às vezes, falando aqui para o seu público, né, que é a maioria é professor e tudo. Então, às vezes, quando você vai falar com o pai de um aluno, se você tem esse sorriso muito, assim, na sua fala, pode, talvez, trazer um ruído. Então, não estou dizendo que não tem que sorrir, gente. Não é isso. Eu estou dizendo que você tem que avaliar ali. Não falar sorrindo, sabe? Mas sorrir. Eu posso falar, sim, Patrícia, eu sou um excelente profissional. Olha a diferença, eu sorri. Entendeu? Eu estou sorrindo para você, mas não falar sorrindo. A gente fala muito isso no curso de imagem, que são pessoas que falam sorrindo. E isso infantiliza e demonstra uma fragilidade muito grande. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não é deixar de sorrir, pelo amor de Deus. Que eu mesmo, se você entrar lá no meu Instagram, você vai ter foto sorrindo. Você tem que ser feliz, alegre. Mas quando for conversar, passar alguma informação, procure sorrir, mas fala, depois sorri. Os extremos, né, Dani, é ruim. Nem muito, nem pouco. Justamente. O outro ponto, Paty, para a gente já começar a avançar, que já deu 30 minutos, né? Para a gente não alongar muito. Fazer autocríticas, né? A gente percebe, assim, a autocrítica, ela é boa, ela é essencial, nós temos que nos avaliarmos mesmo. A gente tem que fazer esse julgamento se a gente precisa de melhorar alguma coisa, se você não está boa nisso, então correr atrás de melhorar. Então, essa autocrítica, ela é essencial, ela é muito boa. Só que, quando você faz isso em público, né? Se você começa a falar muito assim dentro do seu ambiente ali, eu não sou boa, cara, eu sou muito ruim, como eu só faço coisa errada,
eu não dou conta de fazer isso, eu sou incompetente. Se você faz isso, falando isso dentro do seu ambiente profissional, dentro da sua casa, a mãe que repete muito isso na frente do marido, na frente do filho, que ela não é boa, que ela só faz caquinha. Então, isso diminui a sua credibilidade, isso diminui o crédito que você tem com as pessoas. E não é consciente, né? Elas não vão ali, a pessoa está falando que ela não é boa. Não, ela não pensa isso. Isso vai fixando na mente dela e ela vai criando esse julgamento, ela mesma vai criar, as pessoas vão criando esse julgamento para te avaliar. Então, vamos cuidar um pouquinho do que você fala para as pessoas, né? Essas conversinhas simples que você está ali, às vezes, trabalhando ali. Nossa, eu só faço caca mesmo. Oh, meu Deus, mãe, como eu sou burra. Não fala isso, gente. Pelo amor de Deus. O seu cérebro escuta e ele fixa lá que você é burra. E quem está escutando também vai interpretar que você é burra. Entendeu? Então, vamos nos autopromover, vamos cuidar dessas autocríticas e que elas sejam feitas internamente, não materialize. Se você quer falar isso, vai falar com o terapeuta, vai falar com seu ou com um amigo, assim, mas assim, cuidado, sabe? Não fica fazendo isso na frente das pessoas. Na frente das pessoas, você fale bem de você, tá bom? Que você é uma pessoa amorosa, que você é uma excelente profissional, que você consegue. Palavras têm poder, né? As palavras, elas movimentam e elas te impulsionam também. Com os filhos, principalmente, né, Paty? A gente às vezes acaba falando, os filhos escutando você às vezes com o Bruno, falando um monte de coisa. Então, cuidado com isso, porque eles vão criar esse julgamento da mãe que eles têm, sabe, no futuro. E eles querem ter uma imagem de uma mãe forte, uma mãe inteligente, uma mãe competente. Então, comece a falar isso dentro do ambiente da sua casa. Que você é boa, que você é uma excelente mãe, uma excelente esposa. E aí vai indo. Pais falam mal um do outro para a criança, né, gente? Isso é um horror, porque causa fica na mente da criança aquilo ali, Vai registrando, né? Isso. registrando, né, aquilo ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E assim, o que eu percebo também, entrando no outro ponto, que é o medo das rejeições e de expor suas ideias. As pessoas, elas têm muito medo de expor, né? Aí já vem a autocrítica de ficar falando demais que ela não é boa, enfim. Mas tem também aquelas pessoas que, por medo de rejeição, que às vezes é a boazinha lá de trás, a síndrome da boazinha, ela tem medo que as pessoas julguem ela. Então, ela por não ser rejeitada, ela quer ser amada o tempo todo, ela não expõe suas ideias, ela tem esse medo. Então, a gente tem que também cuidar disso, sabe? Nem sempre a gente é amado o tempo todo. Você não vai ser amada pelos seus filhos o tempo todo ali. Você vai ter que ser dura, às vezes, você vai ter que falar, você vai ter que corrigir. Então, não ter medo disso. Fala, sabe? Com jeitinho, com carinho. E com certeza, assim, você vai ver que a educação do seu filho, ela vai ser totalmente diferente quando você aprender como falar, sabe? Não ter medo de ser rejeitada, não ter medo de ser mal interpretada. Acho que é uma parceria, né? Você com o seu marido ali, de ir avaliando, se o marido avaliar se você foi realmente dura, mas não deixe de falar, sabe? Vão um controlando o outro ali para expor, de fato, para os seus filhos, no seu ambiente profissional também, né? De você não ter medo dessa rejeição. Todo mundo é rejeitado, né, gente? Até Jesus ali, como foi difícil para ele. Então a gente tem que falar um pouquinho mais. Oi? Pode falar. Não, só falei que é verdade, é isso mesmo, né? Que a gente tem que saber se posicionar. Falar, né, mais, não ter medo tanto de ser rejeitado. O que vai acontecer? No máximo ele vai falar, eu não concordo com você. E você fala, ok, tudo bem. Mas você fala o que você pensa. Gente, isso é um alívio muito grande pra gente. Eu vejo pessoas adoecendo, tendo problemas de saúde, a gente fala que é o que? Você vai canalizando isso dentro de você, você vai guardando essa energia de não se pronunciar, de não falar, de não corrigir, de não brigar, de fechar. E isso vai causando doenças, isso vai causando depressão, baixa autoestima. Então, assim, tudo isso é decorrente dessas pequenas coisinhas que eu falei, sabe?
da comunicação não verbal, de você falar, de se posicionar. Tudo essas doenças, essas coisas que estão acontecendo hoje, é o medo de falar, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser amado, né? A gente tem esse medo de não ser amado, ser aprovado. Então, assim, vamos trabalhar essa questão, sabe? Pode acontecer, pode. Nem todo mundo vai amar, nem todo mundo concorda com o que a Dani está falando, nem todo mundo concorda com o que a Patrícia está falando, mas tem inúmeras pessoas que concordam com o que a gente está dizendo aqui. E é isso que importa. Se uma pessoa sair dessa live aqui com um pouquinho de mudança, tá ótimo pra gente, entendeu? A gente conseguiu atingir alguém aqui. Então é isso que importa, sabe? Não tem esse medo. Ó, Dani, eu até tô aqui pensando num desafio. No finalzinho a gente vai propor um desafio para as mulheres, Ah. homens também que tiver por aí. Amanhã, ó, postar uma foto da sua imagem e escrever lá, Mulher Maravilha, Mulher super. Maravilha, ó. Postura de força, de credibilidade. Isso, marcar Vamos lá. a gente vê as mulheres maravilhas que a gente tem aí. Assumindo essa postura, né? Se você, mãezinha, se você, mulher profissional, se você mesmo não confia em você, se você não acredita no seu potencial, ninguém mais vai confiar. Ninguém vai te comprar ali, ó. Ninguém vai comprar essa profissional. O seu marido não vai comprar essa esposa. O comprar que eu digo no sentido da credibilidade, da confiança, vai te dar o valor necessário. Se você mesmo não se dá, né? Então, assim, vamos amanhã ter essa postura ativa, positiva, sabe? Muda internamente que o externo vai mudar. Então é um desafio, então vamos lá, quero ver. E, ó, tá Superman aí, você viu, né? Ah, Tem um Superman aí, ó. tem Superman? Eu não vi. Não vi, mas então eu não tenho um Superman, um super-homem amanhã também. Que sirva, gente, mas tudo que eu tô falando aqui, a gente tá conversando com mulheres, que é seu público principal, mas isso serve para os homens. Os homens também precisam, porque assim, no ambiente familiar ali, a gente tem o pai, a figura do pai. Qual é a figura do pai? É a figura de força, né? E ele tem que transmitir isso para o seu filho, ele tem que transmitir isso para a esposa dele. Se ele não levar essa imagem, e aí? Então a gente constrói e seu filho aprende com você. Se você tá ali todo morto, não fala, não se posiciona, então o seu filho naturalmente vai construir essa imagem sobre você e ele vai aprender a ser também como você. E isso tem que ser mudado, né? E quebrar essas crenças, né? Essas limitações que vão sendo construídas. Paty, para finalizar, né, os últimos dois pontos, que é sobre criticar demais os outros, né? Que é quando as pessoas elas criticam demais, você fica falando muito mal dos outros, né? No ambiente profissional, principalmente, fica falando do outro colega, falando do chefe, e tudo isso ele cria a outra pessoa que está escutando, ela vai criar uma imagem negativa sobre você, né? Como eu sempre digo, é inconsciente, ninguém fica ali, tá falando mal, eu vou falando mal de ciclano, então fala mal de mim também. Não é que ele pensa assim, mas assim, ao longo do tempo, isso vai ficando registrado, que você é uma pessoa que está sempre falando mal dos outros, que você não é uma pessoa inteligente nesse aspecto. Então, cuida um pouquinho do que você fala das pessoas. Vamos cuidar da fofoca aí, minha gente. Manda me Okay. falar aqui. Tá. Ah, mas não tá dando pra perceber. Não? Não. Então tá menos mal. Não tá nem ouvindo. Então, é esse aspecto, assim, a gente tem que cuidar um pouquinho do que a gente fala, né? A fofoquinha. Porque as pessoas vão pensar assim, se ela tá falando mal de ciclano, vão falar de mim também. Então, tem que cuidar um pouquinho disso aí, sabe? Essa falação aí. E, por fim, a sua comunicação verbal escrita, né? A gente cuida da nossa... A gente falou dos 93% da sua imagem, né? De você cuidar da sua vestimenta. E aí, Paty, só reforçando, quando a gente fala da imagem, a gente tem estratégias, tá? De roupas, que tipo de roupa usar para transmitir mais confiança, quais o tipo acessórios que você usa, homens, a questão de relógio, de camisa, de camiseta, tudo isso a gente tem estratégias para demonstrar mais isso. Então é importante, depois, em outra oportunidade, a gente traz as estratégias de roupas que você transmite mais
confiança, ou transmite mais proximidade para quem é professor, às vezes, que precisa trazer mais o aluno para perto, né? Qual tipo de roupa, que tipo de mensagem que aquela roupa transmite, as cores, né? A psicologia das cores, cada coisa ali ela comunica de um jeito. Então, a gente traz isso depois numa outra situação, outra live. E eu vou deixar como dever de casa que o pessoal assista uma live que eu tenho, tá salva no meu Instagram, sobre persuasão. Porque o que na verdade é persuasão? É esse poder de convencimento dos outros. Então, eu vou deixar como deverzinho de casa também para assistir. Por quê? Para você aprender a usar técnicas para que você ganhe, você conquiste a atenção do outro, que você conquiste o coração dos outros também, para você ser escolhida. Então, já que tem tanta necessidade de amor próprio, de ser aprovada, de ser amada, então a gente tem que usar algumas estratégias para facilitar isso. E aí eu tenho uma live sobre persuasão que é bem interessante as pessoas ouvirem algumas técnicas, né? Aí já são técnicas mesmo. O que você faz para conseguir? Então, deixa eu como deverzinho de casa. Tá certo. Dani, E eu acho que é isso. Ficou alguma... Se quiser que eu esclareça mais alguma coisa, falar mais algo. nós extrapolamos um pouco, né? Tanto a Dani como eu gosto de lives ali em torno de 30 minutos, Curta, né? para que depois os profissionais, as mães possam assistir, Assistir. né? É mais fácil de estar vendo e revendo várias vezes. Mas hoje foi um assunto bom, a conversa foi boa. Eu tenho muito a te agradecer, foi ótimo, aprendi muito com você. Eu tenho certeza que muitos Supermans e Mulheres Maravilhas vão aparecer Vão a partir sair. da live. Mulheres que vão se amar, que vão cuidar da sua imagem, cuidar da sua postura, da sua linguagem. Então, eu quero que fique essa mensagem para todo mundo. Tá bom? Pessoal, Obrigada pelo convite. Amei. Gostei muito. logo, logo nós vamos nos encontrar pessoalmente, tá? Pô, vou te esperar aqui, hein? Tá certo. Ó, beijinho. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Qualquer Tchau. dúvida pode me mandar no direct. Siga a Dani lá, pessoal. Ela todo dia põe ótimas mensagens lá, muito boas. Motivação, textos, para alegrar o nosso dia, para refletir. Isso. Dani, Tchau, beijo. tchau. Tchau. Beijo.